É isso aí, boa tarde. Estamos iniciando aqui a segunda aula, certo? De lógica de programação. O conteúdo de hoje que a gente vai abordar vai ser fluxogramas, tá? E antes de iniciar a aula, vou mandar um abraço aqui pro nosso amigo Lee Edson, né? Que ele tá meio perdido aqui, mas espero que ele se ache lá no mundo da administração. O Ramon, terceira questão, letra A, valeu. Pedro Lucas, cadê o maluco Pedro Lucas? Valeu. Lucas aí, moral, valeu. E o peixinho aqui do técnico em redes de computadores. Massa, show de bola, né? Galera aí sempre participando do canal. Agora nós vamos iniciar o que é importante pra gente, né? Fluxogramas. A gente já havia falado desse cara anteriormente, durante as nossas outras aulas, só que de maneira superficial. E hoje a gente vai entrar, né, um pouco mais a profundo dentro desse conteúdo e citar algumas coisas que a gente já viu anteriormente, né? O que foi que a gente viu anteriormente? A descrição narrativa, né? Então hoje a gente vai fazer a associação. Primeiro a gente vai conhecer os fluxogramas, como é que ele funciona, né? Toda aquela nomenclatura, inclusive vocês fizeram uma pesquisa. Para quem fez a pesquisa bem feito, vai saber o que eu estou falando hoje, o que eu vou falar hoje. E a partir daí a gente vai fazer a associação da descrição narrativa, que a gente já conhece, com o auxílio dos fluxogramas. Então vamos ver se esses dois caras vão se encaixar bem para que ele consiga resolver as nossas tarefas, né? Obviamente, se ele for resolver nossas tarefas, ele é o quê? Um algoritmo, né? A gente viu que o algoritmo ele pode ser representado de três formas, valendo um décimo aí. Quem são as três formas? Narrativa, fluxogramas e pseudocódigo, né? Muito bem, um décimo aí para todo mundo que participou. Perfeito. Me lembrem, tá? Então, o que é que acontece? Descrição narrativa a gente viu, as vantagens, desvantagens, o que era bom, o que era ruim. Praticou, fez exercício, show de bola. Agora hoje a gente vai tentar trabalhar com os fluxogramas, tá? Beleza? Show de bola. Então, vamos entrar aqui uma breve introduçãozinha aqui aos fluxogramas para a gente tentar entender como é que ele funciona, né? Há muitos anos, o fluxogramas tem aparecido como uma ferramenta interessante de representação do comportamento de programas, né? Quando eu falo programas, eu estou falando de sistemas. A gente está aprendendo lógica de programação para quê? Para desenvolver sistemas, programas, certo? Permitindo expressar, além do fluxo lógico da execução, as operações envolvidas no processamento dos dados e as entradas e as saídas. Hoje a gente vai aprender uma coisa importante que a gente viu também na outra aula, né? Que é a importância lá da entrada, né? Da alimentação desse sistema, do processamento e da saída, né? Inclusive a gente fez até uma associação com os dispositivos, né, periféricos de entrada e saída, lembrando um pouquinho lá da informática básica. Então, a gente precisa saber muito bem como é que funciona esse fluxo, né, de entrada e saída de dados. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com fluxogramas, né? Então, ele vai estar trabalhando com esse fluxo, né? A gente precisa saber a direção, né, correta de onde essas informações vão passar ou não. E a partir daí, a gente considera o quê? Uma maneira de representação desse comportamento, né? Então, nós vamos ver como é que realmente ele está executando. Quando eu falo de comportamento, é a maneira que ele executa, né? É a maneira que ele resolve aquela determinada atividade. É a maneira que ele resolve o meu problema. Então, toda vida que falar de comportamento, vocês imaginem isso, tá? É a resolução desse problema, é a resolução dessa atividade, tá? O algoritmo, ele é baseado nisso, tá bom? E a partir daí, ele representa quem? O fluxo, né? Fluxo da lógica que a gente está utilizando, né? A lógica da execução. A gente viu que lá na descrição narrativa, eu só poderia partir para o segundo passo se eu tivesse executado quem? O primeiro passo, né? Então, existe uma lógica? Existe uma lógica. Do mesmo jeito que a gente viu lá na descrição narrativa, né? Eu trouxe até um exemplo do Aristóteles, que foi o nosso pai, né, da lógica. Só que ele não utilizava lógica, ele deduzia como a razão, né? Então Aristóteles dizia, para tudo que você for desenvolver, para tudo que você for fazer, existe uma razão, né? E hoje a gente caracteriza essa razão como quem? Uma lógica. Concorda comigo? Então tudo que a gente for fazer precisa de uma lógica? Sim, a gente não faz as coisas aleatoriamente, né? Inclusive, hoje vou participar de um campeonato domingo de xadrez. E eu estava lembrando de vocês, né, da disciplina de lógica. Por quê? Toda jogada que eu faço, né, que eu imagino no xadrez, tem o quê? Uma lógica, tem um motivo, tem uma razão. Então, eu estava lembrando lá da
daquele passo a passo que a gente estava fazendo aqui da descrição narrativa, certo? Os fluxogramas são construídos a partir do uso de símbolos padronizados que expressam classes de operações, comumente utilizados nos programas, né? Então, é aquela primeira diferença, né? Se eu disser para vocês, João Vitor, diferencie fluxogramas de descrição narrativa. A descrição narrativa eu preciso o quê? Escrever, eu preciso descrever, né, aquela atividade. Já no fluxograma, eu preciso fazer isso? Não, a gente vai utilizar o quê? Os símbolos, né? Então, a gente vai utilizar uma representação gráfica para fazer o fluxo dessas atividades. Então, a gente vai substituir aquele passo 1, aquele passo 2, aquele passo 3 por uma representação gráfica, né? Então, cada atividade do processamento, do desenvolvimento, vai ter uma característica, vai ter um símbolo específico. E a gente vai ver aqui cada particularidade desses caras, tá bom? Então, a primeira ideia, a primeira introdução é essa. Os fluxogramas é uma simbologia, né? E essa simbologia é utilizada, né, para que facilite a nossa vida na resolução desses problemas. Para quê? Para que a gente não precise descrever o que a gente descrevia, né, lá na descrição narrativa. Eu até falei para vocês estavam tentando debater uma coisa que era a desvantagem da descrição narrativa, né? Todo mundo vai ter um pensamento e um raciocínio lógico diferente, né? Uns vão fazer um passo antes, outros vão fazer outro passo, outros vão ter 2 passos a mais e assim sucessivamente, né? Já no fluxograma vai facilitar, né, essa padronização. Então, se eu estiver desenvolvendo, se eu estiver processando alguma informação, então todos vão ter que utilizar o símbolozinho do processamento, que é o que a gente vai já ver, né? Se tiver uma estrutura de decisão, todos vão utilizar o mesmo símbolo de decisão, né? Então, fica mais padronizado o pensamento de vocês, como é que vocês vão utilizar, através dessa simbologia, através dessa representação gráfica, tá? Então, essa daqui é mais ou menos uma introdução sobre os fluxogramas, beleza? E agora a gente entra dentro aqui da simbologia, né? Quando eu falo da simbologia, eu falo do passo a passo, né? O passo a passo que a gente utilizava lá na descrição narrativa, a gente vai utilizar onde? Nos fluxogramas, né? Então, por exemplo, quem é que substituiu o passo 1 lá da descrição narrativa? Qual o símbolo aqui, ó? O terminal, né? O que esse terminal representa? Ó? O início e o fim do nosso fluxograma. João Vitor, eu lembro que o senhor tinha falado que o algoritmo ele é uma sequência de passos o quê? Finita. Então, do mesmo jeito que eu vou utilizar esse terminal aqui para iniciar, eu também vou utilizar esse mesmo terminal para quê? Para finalizar, certo? Então, ele sempre, né, um algoritmo, sempre vai ter que ter um início e vai ter que ter um fim, né? Para quem fez a pesquisa de fluxogramas direitinho, na hora que fez lá o exemplozinho, né, dessa nomenclatura, iniciou com terminal e finalizou com o terminal. Então, tem que ter um início e tem que ter um fim, certo? O segundo símbolo aqui é o de processamento, né? Que representa a execução de operações ou ações como cálculos, atribuições de valores das variáveis, dentre outras, né? Então, por exemplo, aqui, o que é que eu preciso colocar dentro desse processamento, né? A primeira ideia que a gente coloca como base é o quê? As ações, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou agir, né? O que é que esse cara vai executar? Então, tudo que for envolvido, né, em relação a ações ou operações, a gente coloca dentro de que quadradinho? Processamento, né? Então, por exemplo, se eu fosse utilizar aquele exemplo que a gente fez de trocar a lâmpada, da descrição narrativa, a gente ia colocar o que dentro desse processamento? Por exemplo, comprar uma lâmpada nova é um processamento? Trocar a lâmpada antiga pela nova é um processamento? Então, lembra dos passos que a gente fez lá da descrição narrativa? A gente vai fazer esses mesmos passos, só que utilizando os fluxogramas. E a gente vai tentar ver como é que se encaixa isso, a descrição narrativa com os fluxogramas. Então, tudo que for ação, tudo que for processamento, a gente coloca dentro desse quadradinho. Aqui é um retângulo, no caso, né? Isso. Então, o último exemplo, para a gente colocar como um exemplo do processamento,
quando eu pedi para vocês, eu acho que foi receber do usuário 4 notas, não foi calcular a média, não foi do último exercício? Beleza. Quando eu estou calculando a média, fica dentro de onde? Processamento. Quando eu recebo as 4 notas, vai ser dentro de processamento? Quando eu estou recebendo as 4 notas, eu vou colocar onde? No próximo itemzinho aqui que a gente vai já aprender. Ou seja, sai do processamento, né? Processamento é só contar onde? Na execução ou ação. Então, quando eu estou calculando a média, eu estou processando. Quando eu estou recebendo a média, eu estou processando alguma coisa? Não. Eu estou aonde aqui, ó? Na entrada de dados. Quando o usuário está digitando as 4 notas, essas notas é input ou é output? Input, né? Eu não estou utilizando o teclado? Sim. Então, se eu estou utilizando o teclado, vai ser quem? Entrada de dados, né? Então, muito cuidado para não confundir essas duas situações, tá? Então, quando eu estou utilizando aqui a entrada de dados, né? Ó, ele representa a entrada de dados para as variáveis através do teclado, né? Então, toda vida que você imaginar essa entrada de dados, vocês lembram do teclado, que é um dos periféricos de entrada, né? Um dos periféricos de input. Então, quando eu pedir lá para você fazer, né, o exemplo da média, né? Receber as 4 notas e calcular a média, quando você está recebendo as 4 notas, você vai utilizar quem? O símbolozinho de entrada. Quando está calculando a média, né? Fazendo a soma das 4 notas e dividindo por 4. Esse cálculo vai ficar dentro da entrada ou vai ficar dentro do processamento? Do processamento, né? Então aí você já começa a ter uma ideia, né? Então, tipo, no símbolozinho da entrada, você vai digitar as 4 notas. No símbolozinho de processamento, você vai fazer a soma das 4 notas dividido por quem? Por 4. Olha aí a diferença, né? Da entrada para o processamento. Ah, e o resultado da média? Já é outro símbolo que a gente utiliza, né? Esse resultado você vai mostrar onde? Na saída de vídeo, né? Olha o símbolo aqui, ó. Já é outro símbolo, né? Então, muito cuidado quando a gente for, né, definir cada processo desse e fazer a divisão de cada simbologia dessa, tá? Por quê? Porque é diferente da descrição narrativa, onde a gente fazia os passos, passo 1, passo 2, passo 3, e não se preocupava qual o símbolo a gente ia utilizar. Só que agora aqui não. A gente precisa se preocupar em relação a isso aqui, tá? Então, o símbolo aqui da saída de vídeo, né? Ele mostra que através desse símbolo podemos representar a saída de informações, dados ou mensagens, por meio de um dispositivo visual de saída, né? Aí ele coloca até um exemplo, né? Monitor de vídeo, entre outros. Então, essa representação, né, que eu mostrei para vocês lá dentro da descrição narrativa, ela funciona da mesma forma aqui. Quando a gente utiliza entrada de dados, quando a gente utiliza o processamento e quando a gente utiliza a saída dessas informações. Então, a gente precisa se preocupar com isso, tá? Muito cuidado, né, nessas etapas aí para que você não se confunda. Beleza? Então, nós temos o terminal, que representa o início e o fim. O processamento, onde as ações, o desenvolvimento vai ser executado. A entrada de dados, onde você vai alimentar esse sistema, né? Você vai colocar informações para que ele funcione. Por exemplo, mais uma vez, para você calcular a média, você precisa de quem? Das 4 notas. Você consegue calcular uma média sem 4 notas? Não, você precisa das notas. Então, você precisa da entrada de dados. Então, você não pode calcular uma média sem antes receber o quê? As notas. Então, o processamento vai ficar antes ou depois da entrada de dados? Depois. Por quê? Porque primeiro você recebe as notas e depois você faz o processamento. Tá bom? E por último, a saída de dados. Você consegue mostrar a média sem primeiro ter feito o processamento, o cálculo da média? Não, você não consegue. Então, geralmente, a saída de vídeo, né, ela costuma ser as últimas mensagens, né, do nosso fluxograma, como se fosse a saída, o resultado, tá bom, dessas atividades, beleza? Então, muito cuidado para não se confundir, tá? Muito cuidado. O próximo cara aqui da simbologia é o da decisão, né? Então, vamos tentar entender, tá? Muita calma. Se não entendeu, eu explico de novo.
porque querendo ou não é uma coisa nova para a gente, acaba tendo um pouco de dificuldade para tentar entender isso. Mas a gente está aqui para fazer o passo a passo, até que você entenda bem bonitinho, para que a gente não tenha dificuldade, tá bom? Decisão, né? A gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa dizer, né, o que é que ele vai fazer, se vai ser sim ou se vai ser não. Existe o talvez para um programa? Não. Ou é verdadeiro ou é falso, né? Aí a gente lembra de quem? Do códigozinho binário. Ou é 0 ou é 1. Aí ele trabalha com um sistema lógico, né? Sistema lógico de quê? Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então vamos tentar entender como é que ele funciona aqui, ó. Representa uma ação lógica, né? Que realizará uma sequência de instruções, sendo verdadeiro ou falso. Se o teste lógico apresentar o resultado verdadeiro, realizará uma sequência, e se o teste lógico representar o resultado falso, será executada uma outra sequência. Então é como se fosse o quê? Dois caminhos diferentes. Vocês concordam comigo? Vamos tentar colocar um exemplo aqui da média novamente. Se o nosso camarada tiver a média, né, maior ou igual a 7, esse camarada está o quê, pessoal? Aprovado. Então ele vai para o caminho verdadeiro, né? Caminho da felicidade. Se esse camarada tiver com uma nota inferior, né, a 7, esse camarada ele está o quê? Reprovado. Então ele vai para o caminho falso. Então essa é a lógica mais básica que a gente pode utilizar. Só tem duas respostas. Que respostas são essas? Verdadeiro ou falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem para onde correr. Só pode ser essas duas respostas. Então, por exemplo, mais uma vez, o nosso amigo aqui, Carlos Victor, tirou uma nota 8,5 na prova, por exemplo. Aí ele entra dentro do teste. 8,5 é maior ou igual a 7? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 8,5 não é maior que 7? Então é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Opa, a gente já fez a nossa condição lógica. Então ele está aprovado ou está reprovado? Está aprovado, né? Beleza? Vamos colocar o caso do nosso amigo Ramon. Tirou um 4,3 na prova. 4,3 é maior ou igual a 7, pessoal? É verdadeiro ou falso? É falso, né? Então, ele já vai partir para outro caminho. Beleza? Então, só tem duas respostas. E a gente sempre faz essas condições. Mais na frente, a gente vai aprender uns carinhas chamados, certo? Os operadores, né? Existem vários tipos de operadores. E um desses operadores são os operadores relacionais. Que é o igual, maior igual. Isso vocês já utilizam aonde? Na matemática, certo? Então, acho que não vai ter nenhuma dificuldade para utilizar aqui. Beleza? Muito bem. O próximo carinha aqui, tudo tranquilo, né? Na decisão? Beleza? Alguém ficou com dúvida? Toda vida que eu estiver falando de decisão, eu estou falando de uma operação lógica. E essa operação lógica só tem o quê? Duas respostas. Ou vai ser verdadeiro, ou vai ser o quê? Falso. Sempre. Toda vida que você for utilizar a decisão, vai trabalhar em cima de uma resposta lógica, tá bom? Não esquece disso. O próximo cara aqui é o preparação, tá? Ele representa uma ação de preparação para o processamento. Um processamento pré-definido, não é? Que esse tipo de representação será bastante utilizado. Aí ele fala aqui a aula, beleza? Que a gente vai ter. Então, por exemplo, quando é que a gente precisa de uma preparação para um processamento? Como é que a gente consegue identificar isso? É uma coisa que tem que acontecer antes do processamento. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu coloquei para que vocês fizessem a troca de um pneu também. Não foi na descrição narrativa? Beleza, não foi? Foi de um pneu de trator. Foi o Jamie, né? Isso é moral mesmo, viu? Muita força e graças a Deus, né? Valeu. Saúde, graças a Deus. Muito bem. Beleza. Então, por exemplo, o que é que eu preciso, né? Para uma preparação
para que eu possa fazer a troca desse pneu, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso me preparar? Eu preciso das ferramentas. Então, tudo que, né, vai ficar dentro da preparação vai ser quando eu estou fazendo o quê? Adquirindo essas ferramentas, né? Então, por exemplo, para fazer a troca do pneu, eu preciso de do macaco, né? Eu acredito que para trocar um pneu de um trator precisa de um macaco também, né? E aí, Jenny, conseguiu investigar? Precisa do macaco, né? Ou vai ser na tora mesmo? Preocupante, né? Muito bem. Se cabulou ele agora, né? Então, a gente precisa de um macaco, né? Então, para a gente adquirir esse macaco, ele vai ficar onde? Na preparação. Quando eu estiver no processamento, vai ser a realização de quê? Da troca desse pneu já, né? Da resolução do problema. Do mesmo jeito, no exemplo da lâmpada, né? Para me trocar a lâmpada, eu preciso de uma escada, por exemplo. A escada é uma preparação? É uma preparação, né? Por que a escada é uma preparação? Sem a escada eu não consigo trocar a lâmpada, né? A gente está deduzindo que essa lâmpada está no teto. Ok? Então, tudo que eu preciso para resolver o meu problema, eu considero uma preparação, né? Obviamente, quando eu estou envolvendo, né, aspectos que já envolvem a processamento de dados e de informação, aí já é outra situação. Por exemplo, quando o usuário está digitando as 4 notas no teclado, é uma preparação? Não, de jeito nenhum. Aquilo ali já é uma entrada de dados. Então, a gente precisa se ligar nisso aí, tá? No outro exemplo que eu vou pedir para vocês fazerem, né, utilizando os fluxogramas, é realizar um saque bancário. Então, muito cuidado para não confundir a entrada de dados com a preparação, tá? Então, tipo, para me fazer um saque, né, num caixa eletrônico, eu preciso de quem? Do cartão. Então, o cartão é o quê? Preparação. Quando eu estou digitando a senha desse meu cartão, é uma preparação? Não, já é o quê? Já é uma entrada de dados, né? Então, muito cuidado para não confundir, tá? Beleza? Então, a preparação é isso. É tudo, né, como se fosse uma prévia para que haja o nosso processamento, né? Para que haja a nossa execução. Beleza? Tudo bem. E agora aqui a gente tem 2 exemplos, né? Então, vamos tentar entender como é que está funcionando aqui o primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui, né, como exemplo aqui, fazer uma troca de uma lâmpada, né? Aqui ele está dizendo o quê? A lâmpada não funciona, né? Isso aqui é o quê, pessoal? É um processamento ou terminal? Terminal ou processamento? Vamos voltar aqui. E aí, o processamento é o quê? É o retângulo. E o terminal? Redondinho, né? Eu posso chamar de elipse isso aqui? Não. Elipse não. Tá parecendo uma bolacha maisena, né? Beleza. Muito bem. Então aqui é um terminal. Beleza. Aqui é o início de quem? Do meu fluxograma. Notem que quando eu finalizo meu fluxograma, todos são utilizando quem? O terminal. Então, se ele inicia e finaliza, ele é quem? Terminal. E não o processamento. Muito cuidado aí, ó. Já utilizamos a lógica, né? Então, beleza. A lâmpada não funciona. Esse símbolo aqui é de quê? Decisão. Então, ele está dizendo aqui, ó. A lâmpada... Preocupante, né? A lâmpada estava plugada, não é isso? Beleza. Se sim, já é uma coisa. E aqui, se não, aí já é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente acabou de aprender que quando a gente utiliza a decisão, só vai ter 2 respostas. Ou é verdadeiro ou é falso. Verdadeiro aí, no caso, eu estou utilizando como sim. E o falso eu estou utilizando como não, né? Então, beleza. A lâmpada estava plugada? Se não, ele vai fazer o quê? Plugar a lâmpada, né? Se sim, beleza. Aí ele
que foi que aconteceu? O que queimou, né? Aí já é outra pergunta, outra decisão que a gente está utilizando aqui, né? Se a lâmpada queimou, beleza. Ele faz a troca aqui. Na verdade, aqui ele dá até o exemplo do encaixe, né? Do socket. Que ele coloca aqui o bulbo. Era para ter sido socket aqui, né? Tinha ficado mais bonitinho. Se o socket queimou, ele troca quem? O socket, né? Se não, ele vai comprar o quê? Uma lâmpada nova, né? Porque o socket é aquele cara que a gente enrosca a lâmpada, né? Então, beleza. A lâmpada não está funcionando? Não está funcionando. Então, pode ser a lâmpada queimada ou só socket. Então, nesse caso aqui, se foi o socket que queimou, ele faz a troca do socket. Se não, ele compra o quê? Uma nova lâmpada. Então, isso aí, pessoal, é mais ou menos a junção de quem? De uma parte da descrição narrativa que a gente pegou com os fluxogramas. Fica mais fácil a gente identificar as etapas com os fluxogramas? Sim, fica mais fácil, né? Segundo exemplo aqui, ó. Aqui já ficou mais fácil, né? Que ele definiu aqui o início e o fim. Quando vocês forem fazer o exemplo de vocês, sempre façam assim, tá? Ó, início e fim, utilizando a nomenclatura, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Esse cara aqui, pessoal, é o quê? Processamento. O que é que eu estou fazendo aqui? Abrir o forno, né? Aí eu entro dentro aqui de uma decisão. O forno está aceso? Se sim, ele coloca a lenha, né? Se não, ele acende o fogo. Entenderam aí? Ou é sim, ou é não. Ou é verdadeiro, ou é falso. Show de bola. E todos os dois aqui vai terminar aonde? No assar pão, né? Beleza? Fez o processamento aqui de assar o pão e finaliza, tá? Tem que ter um início e tem que ter um fim? Tem. E agora, como é que a gente tira as vantagens e as desvantagens desses caras? A descrição narrativa a gente viu o quê? A imprecisão, né? Ele não era preciso o suficiente. E os fluxogramas? Será que ele é preciso também? O que é que vocês acham? Vamos tentar entender aqui as vantagens e as desvantagens? Vamos lá. Quando a gente está dizendo aqui, né? Tratando dos fluxogramas. Beleza. Uma desvantagem dos fluxogramas. O que é que a gente pode colocar aqui como uma desvantagem? Isso, exatamente. Perfeitamente, né? Você precisa conhecer o que, pessoal? Uma nova simbologia, né? Que nesse caso, lá na descrição narrativa, era um ponto positivo, era uma vantagem. Por quê? Porque na descrição narrativa já é uma linguagem que você já conhece, né? Que é o português. Já aqui não, aqui a gente precisa conhecer esses símbolos para que a gente possa, né, fazer essa sequência, essas execuções de passos, tá? Isso é um ponto positivo ou é um ponto negativo? Negativo, é uma desvantagem. Certo, mas e a vantagem desse cara? Mais fácil entendimento, né? E utiliza aquela ideia que eu falei para vocês. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, toda vida que eu ver esse símbolo aqui, eu vou saber que é o quê? O início. Toda vida que eu ver esse símbolo aqui, eu vou saber que é o quê? Decisão. Toda vida que eu ver esse símbolo aqui, eu vou saber que é um processamento. Fica mais fácil de identificar as etapas dessa minha atividade, né? Então, aí é um ponto positivo. Outro ponto negativo, diferente da descrição narrativa. Outro ponto negativo, pessoal, é a limitação que a gente tem. Ou seja, na descrição narrativa, às vezes a gente poderia detalhar o máximo possível descrevendo. Aqui a gente consegue esse detalhamento? Não. Ou é ou não é. Ou seja, as coisas são mais diretas, as coisas são mais objetivas, né? Vocês conseguiram perceber isso? Então, quando a gente utiliza esses fluxogramas, o espaço que a gente tem, né, de manuseio dessa informação é muito pouco, né? A gente não consegue descrever igual na descrição narrativa.
isso acaba sendo um problema, né? Onde a gente não consegue explicar o máximo possível aquela determinada ação. Mas tem um ponto positivo também. Ele é mais o quê? Objetivo. Então, quando ele é mais objetivo, ele é mais preciso. Então, quando eu digo aqui abrir o forno, eu sei que é para abrir o forno e não tem outra história, né? Que nem aquele exemplo, né, que eu coloquei, que sua mãe pediu para você ir comprar um feijão no supermercado. Que feijão, né? Quando você chega lá, que feijão? Quantos quilos, né? Que supermercado? Então, aí gera vários outros tipos de dúvida, tá bom? Então, vamos fazer uma atividade desse cara aqui. Eu espero que tenha sido bem representado, né? Esses dois exemplos aqui que eu trouxe. E a gente vai praticar mais agora, tá? Beleza? Vamos lá.